Olá, meus amados arianjos, meus amados do signo de Áries. Hoje eu vou fazer uma leitura mensal, a sua leitura para o mês de agosto. Nessa leitura vamos utilizar o tarô, o baralho e a radiestesia. Vou trazer para vocês uma frase desse livro aqui, o Cabailo, que fala sobre as leis herméticas, tá? Então, aqui no início, eu já vou começar tirando uma carta e lendo uma parte desse livro. Primeira carta, iluminação. Então, segura aí essa informação. Caminhos. Então, temos a iluminação e o caminho. O caminho que se ilumina, a sua iluminação que te mostra o caminho, um caminho que traz a iluminação. Então, vamos entender um pouco melhor sobre isso lá na frente, beleza? Vamos agora ler o quinto princípio hermético. O quinto princípio hermético fala assim: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Dito isso, vamos seguir para a sua leitura, porque na sua leitura vamos entender o porquê saiu o quinto princípio hermético. Eu vejo que vocês iniciam uma busca, uma jornada espiritual nesse mês de agosto. Muitos de vocês iniciando a jornada do herói, né? A jornada do tarô, que começa ali no arcano 0, no louco, que vai até o arcano 22, o mundo, a iluminação, a contemplação. Então, vamos entender aqui o que a espiritualidade tem a lhe dizer nesse mês de agosto, para lhe ajudar nessa caminhada. Nessa primeira parte, eu vou trazer aqui a radiestesia para entendermos melhor os sentimentos e emoções que você vai manifestar nesse mês de agosto, ou que você precisará ficar atento para não manifestar. Vamos ver aqui sentimentos negativos. Olha que legal, nenhum sentimento negativo. Ótimo. Muito bom. Emoções negativas também não vejo. Tô gostando, hein? Aqui temos alguma coisa. Medo. O início, ele traz muito medo, né? E quando iniciamos a jornada espiritual, iniciamos sim com muito medo, porque é tudo muito desconhecido, é tudo muito novo. Tanto dentro do mundo espiritual, tanto dentro do mundo religioso, quanto em nós. Então, descobrimos coisas sobre nós mesmos que às vezes nos assusta. Nos assusta porque pode ser coisas positivas, mas também pode ser coisas negativas. Então, quando começamos a jornada da iluminação, nós começamos trazendo para a luz o nosso lado sombra, né? Ah, olha só que legal. Por isso que saiu aquela questão ali do ritmo, né? Então, tem aqueles momentos que nós estamos no nosso lado sombra, tem aquele momento que estamos no nosso lado luz. E isso faz parte do caminho, isso faz parte do processo de iluminação, né? Então, a gente não, como já dizia Carl Jung, a gente não se ilumina imaginando imagens de iluminação, né? Nós temos que caminhar, temos que percorrer todo um caminho até chegar àquela luz. Mas isso faz parte
do caminho do nosso espírito, da nossa alma, né? Então, vamos fazer aqui a sua leitura com o tarô para entender um pouco melhor sobre isso. Tá muito espiritualizada essa leitura do mês de agosto. Gostei. Primeira carta para os arianjos. Pajem de paus. O Pajem de paus, ele fala sobre comunicação com a espiritualidade. Eu vejo aqui vocês recebendo muitas informações, fazendo uma troca de informações com o mundo espiritual. Você pergunta e é respondido. Se você não pergunta, está na hora de começar a perguntar. A espiritualidade fala que você precisa aprender a ter um contato direto com a sua espiritualidade, sem intermediários, sem ninguém para intermediar esse caminho de iluminação. O julgamento. O Ás de Pentáculos. Você se julga incapaz de iniciar uma jornada espiritual, de iniciar o seu processo de evolução. Você também se julga incapaz de ter um contato com a espiritualidade. Então, eu vejo aqui um espírito muito iluminado, querendo entrar em contato com você. Em muitos casos, é um mestre ascensionado que quer entrar em contato com você, mas você se julga incapaz de entrar em contato, você não se acha merecedor. Você pensa, por que um espírito tão iluminado gostaria de falar comigo? 3 de copas. Algumas pessoas até te dizendo que esse contato é perigoso. Eu vejo aqui 2 espíritos querendo falar com vocês. Um é um mestre ascensionado e outro é uma entidade. Então, temos aqui o mestre ascensionado do 5º raio, que é o mestre Hilarion, que trabalha com a chama verde, que é a chama da cura, do corpo físico e emocional. E temos Maria Mulambo querendo falar com você. Olha que interessante, é que o 5º raio, ele trabalha numa cura como todo, tanto do físico quanto do emocional. E a Maria Mulambo, ela também trabalha nessa cura. A Maria Mulambo trabalha na cura do físico e do emocional, principalmente do emocional. É aquela que transmuta, é aquela que transforma, é aquela que muda situações quase que impossíveis de ser mudada. A Maria Mulambo, ela é defensora daqueles que sofreram injustiça, abandono. Então, vejo que muitos de vocês passaram por injustiças, abandono, assédio, violência. E tudo isso reflete até hoje no seu campo emocional, te impedindo de alcançar uma prosperidade e uma realização. Mas temos aqui o mestre Hilarion no meio disso. E nas extremidades, o Pajem de paus, mostrando essa comunicação que não é de hoje que acontece, só que existem ruídos. E esses ruídos te impedem de entender e de acreditar e de aceitar que existe sim essa espiritualidade aqui querendo entrar em contato com você. Mas eu vejo que você vai conseguir afinar essa comunicação, tá? O eremita, você buscando formas de aprender a se comunicar, de afinar essa comunicação. E você tá percebendo que a melhor forma de você conseguir ter uma comunicação clara com a espiritualidade é você cuidar do seu lado emocional, evitar ataques e trocas energéticas que oscila o seu emocional.
pode ter alguém aqui que te fale ou que te dê a entender que você é uma pessoa que não pode, não tem conhecimento, não tem um preparo, ou não tem até mesmo uma certa pureza para entrar em contato com essa espiritualidade, ou para que essa espiritualidade entre em contato com você. Mas não acredite, tá? Porque o seu caminho espiritual, o seu caminho da iluminação, ele é um caminho muito íntimo entre você e a sua espiritualidade, né? Então, quem é fulano, quem é ciclano para ditar regras, para ditar se você pode ou não, ou se um mestre ascensionado, se um espírito de alta ou de baixa vibração pode ou não entrar em contato com você. Isso é algo muito íntimo, só você que sabe, tá? Então aqui tem sim essa espiritualidade querendo falar com você. E o mestre ascensionado Hilarion, do quinto raio, ele trabalha na cura física e emocional. E ele quer trabalhar principalmente nessa cura emocional aqui, ó, de você começar a acreditar em você, parar de duvidar em você, de você, e parar de acreditar nas coisas que as pessoas falam para você, porque dificilmente as pessoas vão te falar coisas para te animar, para te alegrar, né, para elevar sua autoestima. É sempre muita palavra de julgamento, principalmente quando se fala de espiritualidade. É um querendo julgar a espiritualidade do outro, né? Aqui também temos Maria Mulambo querendo falar com você. A Maria Mulambo também trabalha na cura do emocional, mudando, transformando e transmutando aquilo que é impossível, que é praticamente impossível. Mas ela traz essa cura. E eles precisam que você confie mais em você, para que essa ajuda aconteça. Você começando a descobrir caminhos para um contato com a espiritualidade. A pureza do coração. Só um coração puro é capaz de tocar os céus. Você entendendo que tudo começa dentro de você, a partir da pureza do seu coração, da pureza das suas intenções, da serenidade, da plenitude. E mais importante de tudo, a proteção da sua alma. Você aprendendo aqui a proteger a sua alma, a proteger o seu coração, a proteger o seu emocional. 9 de copas, a plenitude, a confirmação da plenitude aqui, ó. A espiritualidade, ela vê o seu coração e ela vê que você tem um coração puro. E é a partir da pureza do coração que a espiritualidade entra em contato. Precisamos também cuidar da pureza do corpo, tá? Fazer jejuns é ótimo para aumentar essa afinidade com a espiritualidade. Mas a pureza do coração, ela é muito mais importante. A pureza das intenções. E essa espiritualidade, ela entra em contato com você por conta dessa pureza. Maria Mulambo aqui te protegendo, tá? Te protegendo dos inimigos e também te ensinando a ser mais esperta. A ter mais confiança, mas ser mais esperta. A olhar melhor as possibilidades e também aprender a identificar quando alguém quer se aproximar de você por conta dos benefícios que você pode oferecer a essa pessoa. 8 de pentáculos.
o eremita, 8 de pentáculo e as de pentáculos, eu vejo você iniciando aqui um trabalho muito lindo com a espiritualidade. E a espiritualidade iniciando um trabalho muito lindo com você. Então, existe aqui uma parceria espiritual e você trabalhando mais o seu lado espiritual, vocês fazendo projeções astrais. Alguns de vocês, alguns dias atrás, dormiram bastante. Foi aquele sono assim, nossa, aquele sono longo. Alguns de vocês dormiram aqui quase que 20 horas seguidas. E isso foi iniciação, tá? Ó, teve uma morte no mundo espiritual e um renascimento. Por isso que você passou aí quase o dia inteiro, quase um ciclo de 20 ou 24 horas dormindo. Foi uma iniciação no plano espiritual. Olha aqui, você trabalhando no espiritual e a sua espiritualidade trabalhando com você no espiritual, trabalhando no seu chakra cardíaco, na cura do seu emocional, trabalhando no seu chakra raiz, para te trazer a segurança, né, necessária, o sentimento, a sensação e também a materialização dessa segurança na sua vida. E trabalhando o seu plexo solar. Por que o trabalhar nesse plexo solar? Para aumentar a sua comunicação, a sua troca de fluidos com a espiritualidade. 10 de paus e a carta do mago. Você aprendeu algo nessa viagem astral. Ou a espiritualidade te ensinou algo nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Ou vai te ensinar. Você aprendendo com a espiritualidade como movimentar as energias. Claro que todos nós precisamos de um sacerdote para nos ensinar, como diz no candomblé, os fundamentos, porque tudo tem um fundamento. Então a gente precisa aprender os fundamentos. Mas muitos dos seus fundamentos, quem vai te passar é a própria espiritualidade, tá? Inclusive, é muito comum disso acontecer nos terreiros, né? Quem frequenta sabe. Às vezes a própria entidade desce para fazer uma feitura, para fazer uma comida. Eu já vi entidade descer até para lavar roupa. Os herê, coitados, são os que mais trabalham, né? Vira todo mundo no herê, põe os herê para varrer, para lavar roupa, para catar palha. Põe eles para trabalhar. Então, muitas das vezes, é importante que a própria entidade, que o próprio espírito desça para mostrar na prática como se faz. E aqui é isso que está acontecendo, tá? A própria espiritualidade vindo, ela pode incorporar, ou no seu caso, né? Ela pode te mostrar isso nos sonhos. Como fazer, como movimentar as energias necessárias para você conseguir aquilo que você quer, com menos trabalho e mais resultados. Porque muitas das vezes eu vejo que você faz e não tem resultado. É porque você está fazendo, você está olhando com os olhos terrenos, tem que olhar com os olhos espirituais. Ai, ai, eu lembro eu na montanha com o pessoal quer ligar a lanterna, aí eu falo, desliga a lanterna, vamos abrir os olhos espirituais. Então tem coisas que nós temos que olhar sim, com um olhar espiritual. A carta da estrela, você brilhando aqui, ó, a espiritualidade trazendo um brilho para você, trazendo o seu brilho de volta. A carta da estrela também mostrando
uma proteção angelical, tá? Mas aqui eu vejo que tem um arcanjo que te protege, o arcanjo Rafael, que também trabalha nessa cura, na cura do físico e do emocional. Então, se você sentir no seu coração, acenda uma vela verde para o arcanjo Rafael, uma vela verde para o arcanjo, para o mestre ascensionado Hilarion, pedindo essa cura para a sua vida, tá? Pedindo para que você volte a brilhar. Volte a brilhar, um vinho, um pão e uma reza. É isso que você precisa. Voltar a brilhar. E a espiritualidade, ela quer lhe ajudar a trazer esse brilho de volta. Por que lhe ajudar? Porque você tem que fazer a sua parte. A espiritualidade está ali ao seu lado te ajudando, mas você tem que fazer a sua parte, né? Agora vamos dar uma olhada com o baralho cigano. O baralho da cigana Esmeralda. Vamos ver o que ela tem a nos dizer. A carta da casa, um momento de estabilidade, um momento de proteção, essa espiritualidade te trazendo a proteção necessária para que você tenha um tempo para descansar e fortalecer a sua alma. Muitos de vocês cansados da caminhada, precisando descansar, não só o corpo físico, mas também como o corpo mental, o corpo emocional. Então, existe aqui uma necessidade de descanso para reequilibrar o seu emocional. E a espiritualidade, ela vai lhe trazer essa possibilidade de você tirar um tempo para descansar a mente, o corpo, a alma. Eu não vou dizer que você agora está cheio de problemas, mas são pequenas dificuldades, pequenas coisinhas que acabam dificultando com que você tire um tempo para descansar a mente e o coração. E por conta disso, às vezes, você entra num emaranhado de emoções e sentimentos negativos por conta de um certo cansaço mental. Então, é como um bug na mente. Às vezes dá um bug na mente de vocês. Ou muitos de vocês estão a ponto de dar um bug na mente. Então, a espiritualidade pede assim, ó, sabedoria. A vida, olha o que saiu aqui no início. A quinta lei hermética, o princípio do ritmo. O princípio do ritmo. Eu vou até deixar aqui embaixo o link de uma música da Nanda Tsunami. Porque a gente tem que aprender a respeitar o nosso ritmo, a nossa bateria. Hoje em dia, com esse calendário gregoriano, né, com esse mundo capitalista, nós não vivemos e não respeitamos o nosso corpo. Nós temos um horário determinado e dias determinados para fazer certas coisas. Mas às vezes, principalmente quando se é uma mulher, às vezes seu corpo não quer descansar no domingo, ele quer descansar na quarta, mas você é obrigada a descansar no domingo, né? Então, não respeitamos a natureza do nosso próprio corpo. E isso pode nos trazer diversos problemas, principalmente as mulheres, que precisam aprender a respeitar o seu ciclo, né? Antigamente, o calendário era baseado na lua, mas devido ao capitalismo, ele precisa ser baseado
em um horário que todo mundo produza muito. Então, produz muito estresse, muito dinheiro, muito estresse, muito dinheiro, muito estresse. Mas a gente não é só isso. Nós não estamos aqui só para produzir. Nós estamos aqui só para produzir e muitas das vezes nem está produzindo para si mesmo, está produzindo para os outros. Então, com muita sabedoria, aprenda a respeitar o seu fluxo. E a espiritualidade vai te mostrar que é isso que você precisa. Ele vai também te ajudar a tirar um momento para você descansar e repor as suas energias, tá? Ó, uma carta do mundo espiritual, uma mensagem aqui de uma preta velha para você. A preta velha fala para você servir um cafezinho para ela. A velha quer um cafezinho, com todo respeito. A velha quer um cafezinho, um pãozinho, tá? E uma velhinha. Sendo um cafezinho, um pãozinho, uma velhinha para sua preta velha e peça a ela para ajudar a acalmar o seu coração, que ela vai sim te ajudar. A carta da raposa, alguém de olho na sua casa, por isso que você precisa ali também fazer essa oferenda dentro de casa para o preto velho, para a preta velha, tirar essa cobra aqui de dentro de casa. Em muitos casos, você pode fazer a defumação com café, queimar café em casa. Queimar café em casa é a melhor coisa para tirar espírito obsessor. E tem aqui, ó, uma pessoa de olho na sua casa, de olho em você, no que você está fazendo dentro de casa. A carta da árvore, um crescimento, um amadurecimento. Até mesmo na forma de falar e se comunicar. Antes você tinha uma comunicação que não era muito assertiva. Você falava uma coisa e as pessoas entendiam outra. Por quê? Porque você não estava sabendo se expressar. Ai, ninguém me entende. Nem você se entendia. Então, quando a gente não sabe o que quer, a gente se expressa de maneira errada, o outro também não entende, e daí cria-se uma grande confusão. Então, agora você aprendendo a cuidar do seu emocional, aprendendo a se expressar e falar exatamente aquilo que você quer, e sem medo de ser julgado, porque antes existia um certo medo de não ser entendido. Mas é porque você não se entendia. Se você não se entende, ninguém pode te entender. E outra coisa também é a questão da felicidade, da alegria. Você se sentindo mais alegre, mais feliz, as pessoas percebendo isso. Porque ninguém é responsável pela sua alegria. E você também está aprendendo e descobrindo isso. Porque antes você achava que as pessoas eram responsáveis, de maneira direta ou indireta. Mas você é responsável pelo seu dia, pelo seu relacionamento, pelas suas amizades. E você parando de terceirizar esses problemas. Porque agora você entende que isso está dentro de você. Uma cegueira, uma confusão que te impedia de encontrar o caminho. Mas a partir desse processo de iluminação, você começa a encontrar o seu caminho. Porque você achava que o caminho estava fora, mas o caminho está dentro. Você achava que as respostas estavam fora. Você achava que as respostas estavam fora de você. Ah, como assim? As respostas fora de mim? Nos problemas que se apresentam, né? Um exemplo,
o ônibus que atrasou, a culpa é do ônibus que se atrasou ou do ônibus que passou adiantado. A culpa não é sua, que não chegou no horário certo, né? A culpa é do ônibus. Um relacionamento que não deu certo, uma pessoa que te traiu, a culpa é do outro que traiu. A culpa não é sua, que você fez uma má escolha, a culpa é do outro. Então hoje, você já começa a aprender a filtrar isso daí, aprender que antes existia sim uma falta de sabedoria, uma certa cegueira dentro de você, e por conta disso você não encontrava o caminho certo, porque você estava cego, cega, espiritualmente. E agora, a partir da iluminação, você encontrando o seu caminho, eu não vou dizer com mais facilidade, mas sim com mais verdade e com mais certeza. Ah, fácil? Vai ficar fácil, mais fácil daqui para frente? Não. Pelo contrário, pode até ficar mais difícil, aumentar o nível, né? É videogame, é o videogame da vida. Passou esse nível, o outro é mais difícil. Só que você vai para o próximo nível confiante e já aprendendo os macetes. Então, tudo que você aprendeu no nível interior será sim de grande valia para o próximo nível. Será sim muito importante. A carta da chave, a carta 33. Para vocês que estão aí procurando um trabalho, eu digo para vocês, dentro de 6 ou 8 dias chega um trabalho para vocês. Seja lá o que você quer. Sabe, aquela situação que vai trazer a virada de chave necessária na sua vida, ou a virada de chave necessária no seu espiritual, no seu emocional, acontece. Aquilo que você acha, aquilo que você acredita que será essencial para a virada de chave, acontece. E você aqui se liberta, você se sentindo livre, como um pássaro. Livre como um pássaro, eu acho muito interessante, porque a liberdade do pássaro, ela não é uma liberdade louca, desvaída. Ela tem um radar, o pássaro tem um radar. Então ele sabe exatamente para onde ele vai. Então ele é livre, ele dá suas piruetas, ele para, ele observa, mas ele tem o seu destino, ele tem o seu radar. E quem que dá esse radar para o pássaro? A espiritualidade, essa inteligência divina, criadora de todas as coisas. O pássaro, ele é guiado pela espiritualidade. A espiritualidade que deixa nele ali o radar certinho. É aqui, é para cá que você vai, o GPS. É para lá que você vai. O fluxo e o refluxo. O passarinho sabe exatamente para onde ele ir no inverno, no verão, segundo a espécie dele. A carta da criança com a carta da chave. Aí beijada, os hereis aqui te ajudando. Você é muito... Vejo que você é muito feliz. Um dinheiro que chega para você. Um dinheiro que chega para você, que te proporciona uma viagem, uma mudança de vida. Então, eu vejo um dinheiro que chega aqui para você e não é pouca grana, que vai te ajudar a mudar totalmente o rumo, os caminhos da sua vida. Você vai se sentir como uma criança quando você receber isso daqui. Você vai ficar até assim, não sei nem o que fazer, nem acredito. Mas é a mudança que você precisava, a mudança que você esperava. Mas não se esqueça de fazer isso aqui que eu falei para vocês, tá? Acenda sua vela para o arcanjo Rafael, para o seu anjo da guarda também,
para o mestre Hilarion. Faça a oferenda ali, o cafezinho para a preta velha. E para o preto velho também, para equilibrar as energias. E toda a espiritualidade, eu vejo aqui, ó, muitos espíritos trabalhando em comunhão para que você possa mudar definitivamente, de uma vez por toda, a história da sua vida. E eu vejo que vocês futuramente olhando para trás e lembrando do caminho percorrido e sentado e conversando e contando as suas histórias. Histórias essas que vão ajudar outras pessoas. Assim como você foi ajudado através das histórias e experiências de outras pessoas. Então é um fluxo, né? É um fluxo. A história, ela nunca morre. Ela é modificada, mas ela nunca morre. Nós morremos e nossa história, ela fica. Para alguns, né? Tem gente que não faz história e tá tudo certo. Cada um com a sua missão. Mas vocês são pessoas aqui que têm e ainda vão ter muito mais história para contar. História que acrescenta na vida de outras pessoas de forma positiva, tá? Essa foi a leitura para vocês, arianjos. Eu gostei muito dessa leitura. Eu desejo muita sorte para vocês nesse caminho. Me segue lá no Instagram, deixa sua curtida, deixa o seu comentário. Eu indico vocês também a assistir a Mesa Radiônica. Tem a playlist de Mesa Radiônica, põe ali. Tem a playlist na playlist tem a Mesa Radiônica de Saint Germain com o Arcanjo Miguel, que também vai te ajudar nesse processo. Vamos tirar uma carta aqui com Dona Sete Encruzilhadas. A luva. Não chore por aquilo que foi perdido. Naquele momento te cabia, agora já não te cabe mais. Então aprenda a respeitar isso também. As coisas são necessárias em determinados momentos, mas em outros momentos elas são totalmente desnecessárias. Então, isso também é muito importante. Isso também faz parte do quinto princípio, né? Entender para qual lado devemos ou não nos inclinar em determinados momentos da nossa vida e principalmente com determinadas pessoas. Boa sorte, arianjos, bom mês de agosto e até a próxima!